essa questão das demandas da justiça, seja a nós profissionais, seja a plataformas digitais, enfim, eu acho que a gente pode começar falando um pouco do documento que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, né? Que é um pouco uma resposta às angústias dos profissionais que atuam no SUAS, principalmente no SUAS e no SUS, né? No Sistema Único de Saúde ou no Sistema da Assistência Social, demandas vindas da justiça a esses profissionais, né? Ali está falando da psicologia, mas cabe totalmente à assistência social também, porque foi um documento produzido pelo Conselho Federal de Psicologia. Mas é muito comum, eu não sei quem aqui já teve essa experiência, quando a gente está atuando num CRAS, num CREAS, num CAPES, em qualquer equipamento, né, público, seja da assistência ou da saúde, chegar ofícios, né, com solicitações da justiça, né, pedindo informações sobre uma determinada situação ou caso, né, que esteja sendo acompanhado por aquele profissional daquele equipamento. Isso é comum, né? Então, se tem um problema envolvendo, vamos dizer, um adolescente, né, a vara da infância e juventude, sabendo que aquele adolescente está sendo acompanhado pelo CREAS, por exemplo, né, solicita ao CREAS e aos profissionais que diretamente são a referência daquele adolescente algumas informações, né? Então, a justiça faz um ofício direcionado ao profissional que está atendendo aquela pessoa. E aí começa a confusão, né? Porque muitas vezes aquilo que a justiça quer saber vai esbarrar no sigilo, né, do profissional, né? Um pouco que a gente estava falando aqui antes, né, do Telegram, né, que óbvio é uma outra questão, plataforma, enfim, mas é um pouco isso. A justiça, por exemplo, quer saber, digamos, como é que está aquele sujeito em relação ao uso abusivo de alguma substância, né? Porque, por algum motivo, essa informação é importante para o processo que está rolando lá. E aí, o profissional ele pode dar essas informações, ele deve dar essas informações, ele é obrigado a dar essas informações, e se não der, qual é a punição que ele pode receber, né? Então, essa angústia ela é vivida quase que diariamente pelos profissionais que atuam nesses equipamentos públicos, né? E a primeira coisa que eu acho que eu já até falei aqui com vocês, mas eu falo sempre para os alunos, é que uma vez chegado um ofício e aquele prazo que está ali posto para resposta, né, tem que ser visto como prazo de resposta e não visto como prazo de atender exatamente aquilo que a justiça está pedindo. Você pode responder dizendo que não vai atender, e não vai atender por isso, isso, isso e isso, né? Então, essa é uma questão muito delicada, porque eu não sei se vocês chegaram a acessar aquela resolução, né? Não sei se é uma resolução, mas aquela diretriz, né? No sentido de assegurar ao profissional esse direito de não atender ipsiliter aquilo que a justiça pede, né? A primeira coisa que aquele documento vai dizer é a compreensão da justiça ou do juiz e dos operadores do direito sobre a situação ou sobre os casos é infinitamente diferente da compreensão que nós, técnicos, temos em relação ao caso, né? Outra coisa, a compreensão da atuação do psicólogo, e a gente pode extrapolar, e do assistente social, que a justiça pressupõe ser muito diferente da real, né?
o judiciário não sabe qual é o papel do psicólogo, do assistente social, dentro de um equipamento, seja de saúde ou seja da assistência, né? Uma outra coisa que geralmente a justiça não sabe é que ele não pode, a justiça, dizer quais serão as técnicas ou meios que esses profissionais vão utilizar para conseguir aquelas informações, né? A justiça não pode solicitar a um psicólogo que está lá no CAPES que faça uma avaliação psicológica daquele sujeito. Até porque o psicólogo que trabalha no CAPES ou no CRAS e no CREAS não tem essa atribuição ali. É um outro tipo de prática que é para além da prática clínica. É uma outra coisa, né? Então, o que o documento vai nos chamar muita atenção é para essa questão de nós nos assegurarmos sempre naquilo que os nossos códigos de ética, né, nos coloca como baliza, né, e o código de ética está acima daquilo que o juiz nos solicita sempre. O juiz não pode obrigar-nos a quebrar a nossa ética profissional, né, porque tem muito isso, a representação do judiciário, né, é como se fosse algo, né, intocável, né, e ninguém pode dizer não para o juiz. Até porque, quando ele faz o ofício, ele bota determina-se, né? Determina-se, e aí a gente tem que baixar a bola um pouquinho deles, com todo jeito, né? Usando os termos corretos, a forma de se comunicar, mostrando o que é possível e o que não é possível, seja pela questão ética, e aí nos assentamos nos nossos códigos de ética, seja pela missão daquele equipamento que a gente está atuando. Por mais que eu seja psicóloga, eu não estou ali naquele equipamento para fazer atendimento clínico. Eu não estou ali naquele equipamento para fazer uma avaliação psicológica ou neuropsicológica. Isso não me cabe naquele equipamento. E não é a justiça que vai dizer que eu vou ter que fazer agora isso para responder a ele, né? Então, eu costumo dizer que muitas vezes, diria na maioria das vezes, esses ofícios que chegam nessas instâncias, né, da assistência social e da saúde, demandando do psicólogo alguma resposta, na maioria das vezes a resposta é negativa no sentido de não poder ou informar ou fazer aquilo que a justiça está solicitando. Então, é quase uma psicoeducação com a justiça, sabe? Olha só. Esse equipamento não tem essa função, né? Essa solicitação não cabe, né, por conta daquilo que está assegurado no Código de Ética. E quando é uma informação outra, mais simples, que você considera que seja possível a partir daquilo que você vem trabalhando com aquela pessoa, aí sim você pode fazer um relatório e enviar as informações. Agora, jamais a justiça pode ditar, pode dizer o que a gente tem que fazer, tá? Seja nesse caso, ou seja no caso da própria perícia também, né? A perícia, quando nos é solicitada, vem com perguntas bem definidas que a gente tem que responder. Mas como a gente vai chegar a essas respostas é da autonomia do perito, a partir da sua formação profissional, né? O juiz, ao pedir uma perícia, ele não pode dizer que eu quero saber, por exemplo, se para essa criança o melhor é ficar com a mãe e o pai. E eu quero que você saiba disso fazendo entrevista com fulano, beltrano, ciclano, ou fazendo grupo, ou ouvindo a criança. Isso não cabe a ele, como você vai responder a essa pergunta que ele está lhe fazendo. Porque as técnicas são técnicas de uso exclusivo do profissional que está fazendo a perícia.
Agora, nos cabe também, na hora de fazer o relatório, né, ou o laudo, descrever metodologicamente o que a gente fez para chegar àquela resposta. Né? Lá naquelas aulas onde a gente mostrou, né, os documentos e mostrou o que cabe em cada uma daqueles blocos do documento, a gente vai voltar um pouco a isso hoje, vai falar um pouquinho disso hoje, né? Está lá que uma das coisas que é muito importante para o perito é descrever bem a metodologia que ele utilizou para chegar àquela resposta. Se não fizermos isso, a gente abre uma brecha para os assistentes técnicos. Vocês lembram quem são os assistentes técnicos? Se não lembram, eu vou lembrar vocês. Você tem o perito, né, que o juiz define para fazer a perícia psicológica ou psicossocial, né, daquela situação. Então, você tem o perito que vai elaborar um laudo, certo? As partes envolvidas nesse processo, cada uma delas pode oferecer um assistente técnico. Quem é esse assistente técnico? É um psicólogo, um assistente social, aqui no nosso caso, que vai olhar para aquele laudo que foi feito e encontrar ali discordâncias ou fragilidades, né? E ele pode, né, esse assistente técnico, ele pode impugnar aquele laudo se ele encontrar alguma coisa que não esteja ou dentro das questões éticas, ou esteja incompleto, ou não seja conclusivo, ou uma discordância em relação às técnicas utilizadas para chegar àquele resultado. Então, o assistente técnico é esse profissional, né, que pode, né, ao longo do processo, questionar o laudo feito pelo perito. O perito é definido pelo juiz, é o juiz que define quem vai ser o perito. O assistente técnico, ele é de confiança das partes, são as partes que os seus assistentes técnicos. Em muitos processos, desde o início já tem os assistentes técnicos das partes, e esses assistentes técnicos, inclusive, dependendo do juiz, o juiz pode pedir que os assistentes técnicos criem alguns quesitos, o termo é esse, criem alguns quesitos que o perito vai precisar avaliar durante a sua perícia. Vou dar um exemplo. Eu estou agora como assistente técnica de uma pessoa, de uma mulher, e ela passou num concurso público e ela foi morar em um outro estado, né? E esse concurso público requeria, durante um período, né, que essa mulher ficasse ausente da casa para treinamento, enfim, né? E aí, nessa migração dela de uma cidade, de um estado para o outro estado, a filha dela, né, ela já era separada do marido e tinha a guarda da filha. O marido não permite que ela leve a criança para um outro estado, porque para sair do estado tem que ter a permissão, né, de ambos os pais, né? Alegando que essa perspectiva da guarda compartilhada não teria como acontecer, né? Como estava acontecendo com ela no outro estado, e pedindo a reversão de moradia, ao invés da menina. Porque o que ela tinha era guarda compartilhada com moradia com a mãe. E aí ele pede a moradia com ele, impedindo que a mãe leve a criança. Enfim, e assim está essa situação.
né? Ele está com a guarda e ela está em outro estado. Mãe e filha sofrendo horrores com essa separação, né? E o pai muito reticente, não querendo de jeito nenhum conceder a guarda, uma vez que essa mãe agora está super estabilizada, né? E poderia ficar com essa mãe. E aí agora entrou num litígio em relação a essa guarda, né? E nesse litígio, né, foi definido uma perícia, né, psicossocial em relação à vida dessa criança com esse pai, com essa família, com essa mãe. E abriu-se a possibilidade para assistentes técnicos de ambos os lados, né? Então, ele identificou um assistente técnico e ela me chamou para ser assistente técnica dela. E a gente está nessa briga. A gente está na fase que o juiz pediu os nossos quesitos, né? O que nós, né, enquanto assistentes técnicos, gostaríamos que esse perito avaliasse, né, em cima do quadro, né? O que para nós é importante ter de informação que advenha desse perito, né? Então, a gente elaborou os quesitos, né? Eu elaborei da minha parte, ele elaborou, o assistente técnico da outra parte elaborou os quesitos. Lógico que esses quesitos a gente acaba elaborando muito a partir do diálogo com os advogados, né? Porque os advogados já têm lá os pontos de defesa, né, de cada um dos lados, enfim. Né? No meu caso, como psicóloga, principalmente eu quero saber o estado emocional dessa criança, né? Como é que essa criança está diante dessa separação, né? Como é que estão os indicadores escolares dela, né? Quais são os prejuízos que esse processo pode estar causando, né? Enfim, então eu fiz alguns... E sei por ela que o assistente técnico do lado dele é um assistente social, não é uma psicóloga, e ele está incidindo nas questões de convívio e estrutura, né? Dessa criança não mudar a rotina da escola, do lazer, né? Da casa, da cidade, né? Mudar de cidade, mudar de estado, as amizades, né? O outro lado está indo, né? Patrícia, qual a idade da criança? 7 anos. Oh, não, ela fala, Patrícia, assim, eu consigo pegá-la uma vez por mês para passar o final de semana. Assim, a gente não curte o final de semana, porque a gente já começa a pensar na separação, né? É ótimo as primeiras horas que ela chega, depois a gente já começa a se preparar para a separação. Enfim, mas tem uma questão financeira posta, esse pai tem uma condição financeira bastante boa, né? E consegue oferecer a essa criança coisas que essa mãe não vai conseguir oferecer na mesma magnitude. E aí vai depender da nossa argumentação, né? E do convencimento, né? E a relação do pai e a mãe é boa? Não, agora não mais. Depois... Deixa eu até te ajudo. Posso falar um pouquinho? Pode, claro. A minha filha separou do meu genro e a gente teve assim, a filha tinha 7 aninhos, já estava com um psicólogo. E aí, ele em Niterói e ela veio para Campos. E, praticamente, ele não queria abrir mão para que ela viesse. Aí nós fomos à Defensoria Pública, né? Porque minha filha estava sem trabalhar, e ele falou, olha, vai ser complicado, porque ele foi ouvido e ele disse que não abriria a mão. Aí ele falou, vai embora, leva a criança e na primeira hora você entra lá na Defensoria Pública e avisa que você trouxe a criança, tá. Nós fizemos tudo isso. Só que ele lá entrou com um advogado particular, fez todo o processo, aí falou um monte de coisa da minha filha, pererê, estava um clima muito ruim. Ele veio aqui com a intimação dentro da escola e levou a menina. Nossa! Foi muito ruim. Hoje ela está com 14 anos. Aí, não, enfim.
Mas ela, com 7 anos, ela gostava muito da escola que ela estava, em Niterói, isso é Niterói, ela mora em Caraí. Lá tem uma escola chamada Paulo Freire. E aí ela gostava. E aqui não tinha nenhuma filial da Paulo Freire. Aí ela dizia assim que ela queria ficar lá por causa da Paulo Freire, porque ela já tinha as coleguinhas, e continuou fazendo o tratamento psicológico. Até hoje ela faz. E aí já se vão 7 anos, só que ela já mudou de 4 escolas, ela vive com o pai, só que eles acabaram, o meu ex-genro e a minha filha, em função dela, tendo um relacionamento bom. Ele é um bom pai, ele logo no início da separação, ela vinha todo final de semana para Campos. Ou a gente ia buscar e trazer, a gente fazia um bate-volta em Niterói. Caraí pegava, trazia, domingo à tarde levava e vinha embora, eu e meu marido. E aí foram uns 4, 5 anos assim. Agora, com 13 anos, foi o ano passado, logo depois da Covid, ela começou a vir de ônibus. Mas, assim, houve um acordo entre eles, entendeu? Sim. Agora, uma coisa que não deixou-se é ela ficar sem terapia. E ajudou muito. Não, é fundamental, isso é fundamental. Ela tá, a menina tá, porque assim, foi uma das coisas que eu pedi para que isso não se perdesse, né? Porque independente da resolução, tem uma criança no meio que está em processo de desenvolvimento, né? E a gente já começa a perceber alguns traços do pai, né? Fazendo alienação parental em relação à mãe. Enfim, são casos bem complexos, mas eu trouxe aqui só para vocês entenderem essa dinâmica de como funciona a questão da perícia e a questão, né, dos assistentes técnicos, né? E aí, gente, então, partindo, né, a gente está começando falando da Elson, boa tarde, você chegou depois que eu já tinha dado boa tarde aqui para o pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente começou falando um pouco, né, dessa demanda, e eu super indico que vocês leiam esse documento que foi pelo WhatsApp de vocês com calma, salve aí nos favoritos de vocês, porque isso vai chegar, gente. Às vezes quando a gente está trabalhando nos equipamentos públicos, mas também pode chegar, inclusive, nos nossos consultórios particulares, né, essas solicitações de informações para finalidade de justiça, né? Então, não é um psicólogo jurídico que está fazendo aquele documento, é o psicólogo que atende àquela pessoa, respondendo ao juiz alguma demanda. E não é para desesperar, não é para arrepiar, não é, meu Deus do céu, eu tenho 48 horas para atender a essa solicitação. Não, você tem 48 horas para responder àquela solicitação, né? Dizendo se você vai fazer ou não, o que é possível fazer ou não, e o porquê não é possível fazer, né? Sempre, sempre justificado, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa fazer sempre nos nossos documentos, toda vez que estamos escrevendo para a justiça, é fundamentar aquilo que a gente está colocando ali, né? Eu acho que isso é um exercício que a gente precisa levar aí para a vida. E aí, gente, eu estava olhando aqui um material, meu material aí velho de guerra, e eu encontrei um documento que na época me ajudou muito, e eu acho que ele continua muitíssimo atual, que eu vou encaminhar para vocês, né? Ele se chama Laudo Psicológico, ele é do Sidney Shine, e o Sidney, ele é uma pessoa extremamente experiente, né, nessa relação, né, com a justiça, né? E ele tem uma característica muito interessante, que é a didática que ele utiliza, né? Ele escreve de uma maneira muito, muito clara e indo direto ao ponto, sabe? Aquela escrita mais assertiva, sem enrolar muito, né? E a gente compreende muito o que ele está falando. Então, esse documento, ele tem 19 páginas, mas eu vou em alguns pontos que eu considero importantes aqui dele, e depois também
vocês vão poder lê-lo com calma, porque a minha ideia é que a gente faça depois um exercício mais prático após a leitura desse documento, né? Mas eu vou aqui em alguns pontos desse documento para a gente ir conversando. Eu não estou vendo vocês agora, tá, gente? Porque eu estou com o documento aqui na tela. Então, se alguém quiser falar, pode aí, abre o microfone, a gente conversa. Hoje a gente está num petit comitê, temos poucas pessoas na sala, então a gente pode ir conversando, tá? Então, como esse documento é um documento um pouco mais, volto a dizer, ele não perde em nada a sua validade, ele vai citar algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia que já foram atualizadas, tá? Por exemplo, o documento que ele cita aqui de 2003 é sobre o resultado escrito de uma avaliação psicológica, a gente já tem atualizações desse documento, mas que não mudam muita coisa do que ele vai tratar aqui. Ele vai dizer, e nós já falamos disso algumas vezes, né, que o resultado de uma avaliação psicológica e de uma perícia é o laudo psicológico, né? Todo perito ele produz um laudo no final da sua perícia, a gente já falou disso aqui mais de uma vez, mas como a gente teve aí um gap de tempo, né, entre a última aula e hoje, eu vou acabar reiterando isso em alguns momentos. O resultado final é um laudo psicológico respondendo, né, a uma pergunta ou a algumas perguntas que o juiz faz àquele profissional que é o expertise, né, daquela temática, né, ou daquela área do conhecimento, né? E aí ele começa, o autor desse texto, conversando com a gente mesmo, né? Ele começa a dizer assim: o leitor psicólogo, todos nós aqui, pode questionar, mas fiz um atendimento rápido de uma pessoa, né, um usuário qualquer, e o juiz somente quer saber sobre o encaminhamento, o que eu fiz com aquela pessoa e o que eu encaminhei. Aí o leitor pergunta: é necessário escrever tudo o que a resolução diz ser necessário? Aí o autor aqui fala: uma forma de responder a tal indagação seria formalista. O que você escreveu ao juiz? É um documento dizendo sobre data e local de um atendimento a um sujeito específico? Se for só isso, isso não é um laudo, isso é uma declaração. Você está declarando que naquele dia e horário você atendeu a... Ele começa a diferenciar aqui esses tipos de documento que podem ser solicitados pela justiça. Uma outra pergunta: o que você escreveu ao juiz? É um atestado dizendo sobre a situação ou determinada condição do sujeito atendido para determinado fim especificado no documento? Por exemplo, abono de falta, dispensa do trabalho, etc. Aí ele vai dizer: não, o juiz não está solicitando um atestado sobre o sujeito. Uma vez que você atendeu o usuário, não está sendo demandada a dar uma declaração, nem um atestado, e o parecer seria uma resposta a uma questão-problema que não implica em um atendimento clínico. Então, o que você precisa fazer é um laudo ou um relatório. Então, ele está tentando aqui limpar esse terreno, né, dos tipos de documento que nós, profissionais, podemos emitir a partir ou de uma demanda jurídica, né, ou também de uma demanda do próprio sujeito, né, que às vezes nos pede esse documento. E aí ele vai dizer que esse relatório, ou esse parecer, ou esse laudo, né, ele tem que ter algumas partes que são imprescindíveis.
né? E eu acho que isso é bem legal. Eu já falei disso algumas vezes de uma outra forma, mas eu acho que ele faz uma síntese bem interessante, né? O primeiro ponto que não pode faltar: quem é destinado a esse documento? Né? Ao juiz da vara, tal. Sobre quem se trata? Né? De quem a gente está falando? Ou quem são as pessoas que estão sendo, né, envolvidas aqui nesse relatório? Quem escreve? Quem é que está escrevendo esse relatório? Aqui é a sua assinatura profissional, né? E aí, algumas vezes, a gente precisa descrever um pouco mais sobre nós nesse espaço, né? Tem juízes que querem quase um mini currículo, né? Sobre quem está escrevendo. Outros só pede o nome completo e ou o CRP, né? Ou a carteira profissional, né? Do profissional. Mas em alguns modelos de pareceres, você vê, pareceres e laudos, você vê um pouco mais de uma descrição da experiência daquele profissional em relação a casos, né, ou temas como esse que está sendo abordado. Um outro item: como obteve os dados sobre os quais escreve? Né? Isso é muito importante e é o que a gente começou a falar hoje, né? Sobre a metodologia, né? Como você chegou àqueles dados? Quais foram as pessoas que você ouviu? Quais foram as estratégias que você utilizou? Você fez visita domiciliar, você fez entrevista, você usou da ludoterapia, sei lá o que você usou. Você tem que descrever aqui, tá? E, por último, qual é a resposta àquela pergunta? Né? Então, aqui ele resume, e isso está muito dentro do que é solicitado, né, o que o Conselho Federal de Psicologia coloca como elementar para ter num laudo ou num parecer, né? Ele só simplifica aqui nesses 5 pontos. A quem é destinado, sobre quem se trata, quem o escreve, como obteve os dados e qual é a resposta. Né? Então, ele próprio, né, o autor, ele fala uma coisa que ele tem uma forma de escrever interessante, vocês vão gostar de ler, eu acredito. Peraí que fugiu aqui da minha tela, deixa eu voltar ao ponto. Está com vontade própria aqui a minha tela. Ele fala, depois que ele apresenta esses 5 pontos, ele fala assim: não parece um absurdo esperar que um documento com começo, meio e fim discrimine todas essas informações. Né? E ele vai dizer que uma coisa que é muito importante, e eu concordo, tendo a concordar com ele, é nós primarmos por uma economia de tempo, mas sem perder a eficácia, né? E ele está falando que eficácia aqui, ele está considerando uma maneira eficiente de passar a informação necessária ao leitor, né? Esse é o papel, né, de uma perícia, né? É você conseguir passar a informação que lhe foi solicitada de uma maneira clara, né, e de uma maneira fundamentada. Né? E ele vai falar dessa preocupação ao longo de todo o texto, né? E aí ele vem exemplificando cada um desses pontos, desses 5 pontos que ele sinalizou. Né? A quem é destinado? Primeiro ponto. Né? E aí ele vai falar dos modelos que ele já acessou, e ele sempre vai chamar a atenção para esses que são mais objetivos e claros, né? E ele diz que é interessante colocar o endereçamento do documento logo no início da página do laudo psicológico.
E aí ele faz um cabeçalho padrão aqui no documento, né? E é bem pedagógico, pessoal. Então, ele coloca lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 2ª Vara de Família e Sucessões do Fórum Central João Mendes, blá. Tá? E ele diz, é interessante colocar tudo em letras garrafais para que não deixe nenhuma dúvida de quem é o destinatário do laudo psicológico. Às vezes a gente tem algum confundimento, né, e acaba colocando o destinatário como a pessoa ou a família que a gente está atendendo. Não, a gente está respondendo à justiça. É quem nos solicitou a perícia, tá? Então, no cabeçalho, em letras garrafais, já vem aí o endereçamento, né? Para quem a gente está produzindo esse documento. Depois ele vem, né, o segundo ponto, sobre quem se trata, né? E aí, a gente precisa discriminar, né, as pessoas, ou a pessoa, né, que será aí aquela que vai ser periciada, né, ou avaliada, ou investigada, né? E ele chama atenção que quando a gente está em casos de vara de família, por exemplo, o foco da atenção não é uma pessoa, é o grupo familiar, né? E aí ele vai dizer, né, que no sistema judiciário em vara de família nomeia-se os adultos como partes, tornando aquele que inicia a ação como requerente e aquele que se opõe como requerido, né? Então, aquele que está iniciando aquela ação onde a perícia está se instaurando é o requerente. As outras partes que estão se opondo àquilo que o requerente está solicitando seriam os requeridos. No exemplo, né, que eu dei para vocês, né, que eu estou participando, pegando que quem está mobilizando a ação, né, de ficar com a guarda da criança é o pai, então esse pai seria o requerente e o requerido seria essa mãe, né, dentro desse modelo, né? Então, assim, é super importante que isso apareça também no documento, né, de quem a gente está falando, ou que pessoas, né, ali está envolvido, né? Ele vai falar que essa questão da vara de família, né, quando envolve criança, traz uma complexidade maior, e traz de fato, né? E aí ele vai dizer que é comum em vara de família os profissionais se referirem ao melhor interesse da criança para justificar seus argumentos e ações. Muitos profissionais psis, aí ele vai chamar a atenção, também aderem a tal discurso, né? Usando, né, esse termo, ao melhor interesse da criança, né? E já que discriminam quem da família são nossos usuários, ou seja, são aquelas pessoas por nós atendidas, seria, no mínimo, coerente que discriminássemos a criança ou as crianças da família nesse momento, né? E aí ele diz que também você pode agregar outros dados quando você listar essas pessoas, né, que farão parte da perícia, com a data de nascimento, para se ter uma ideia da idade, né, de cada um desses membros que estão sendo envolvidos, tá? E aí ele vai falar, né, que é importante a gente identificar a fase de desenvolvimento infantil, né, ou de adolescente que a gente está trabalhando, né? A Conceição, rapidamente, quando eu contei o caso, ela perguntou que idade tem a criança, porque isso, obviamente, tem um impacto, né? Um impacto, né? Na decisão, inclusive judicial, né? Na leitura do caso, né? Por saber que é uma criança com essa idade, né? Que
provavelmente depende mais ou menos de cuidados, enfim, todas essas questões. E aí ele dá, de novo, um exemplo de como colocar isso no documento, né? Por isso que eu falo que é bem pedagógico. Vocês acham que vale a pena eu tentar projetar? Me digam aí. Eu acho que sim, Paty, eu ia te falar isso. Deixa eu tentar aqui. Eu estou gostando do jeito que você está indo, está dando para entender legal. Tá dando para entender? Tá. Aqui. Qualquer coisa, se ficar chato, vocês me parem, tá? Uhum. Porque eu, sem olhar para vocês, eu fico meio nervosa. Não, mas está tranquilo. Mas vocês estão me entendendo, né? Vocês estão conseguindo entender. E quando vocês lerem o documento, isso vai visivelmente aparecer para vocês. Então, ele colocou assim, processo número tal, ação, regulamentação de visita, requerente, Evandro, tal. Então, requerente é quem está entrando com a ação, certo? Requerido, Adriana Ferreira da Silva, é quem está indo contra, né, essa solicitação do Evandro. A filha, tal, data de nascimento, 23/1/2003. Tá? Esse aí seria esse ponto. Aí ele dá um outro exemplo. Ou, processo tal, ação, guarda de menor. Requerente, Paula Rodrigues de Palma. Requerida, Carmen Rodrigues. Menor, Cauê Rodrigues, tal, data de nascimento, 4/9/2002. Tá? Então, com isso, a gente já tem, né? Ele já nos mostrou, né, como é que vai ficar, a quem é destinado e sobre quem se trata, né? Depois, o outro tópico é quem o descreve, né? Aí é a hora de você, perito, se apresentar, né? Tem relatórios, se vocês procurarem modelos de relatórios, ou pareceres, ou laudos, muita gente deixa para colocar essa informação de quem descreve, né? Quem é que está assinando e que produziu aquela perícia lá para o final, na última página. Ele está defendendo que isso apareça logo no início. E eu também defendo isso. Eu acho que a pessoa que está lendo tem que saber quem é que fez essa história, né? Então, ele fala, há relatórios que deixam para a última página a identificação do seu autor com assinatura e CRP. Ele diz, eu prefiro e acho mais oportuno me identificar na primeira página, pois se eu fosse o leitor, não gostaria de folhear para frente todo o texto para ver quem escreveu o documento, para depois voltar e continuar a leitura, né? E não existe na resolução do Conselho Federal de Psicologia aonde essa identificação tem que ficar. Diz que tem que ter, né? Mas considero muito importante vir logo no início, tá? E aí ele diz assim, ó, os meus laudos se iniciam com a apresentação protocolar abaixo discriminada, tá? E aí ele diz que ele põe assim, Sidney Shine, psicólogo judiciário, matrícula número tal. Aí ele coloca, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar o laudo psicológico como determinado. Ponto. Né? Um modelinho bem simples, né? Bem claro, né? Ele aqui, ele não se alonga, né, em falar um pouco das suas formações, ele só diz que ele é psicólogo judiciário, né? Então, ele é do Tribunal de Justiça, ele tem uma matrícula, né? Então, ele ali coloca. Mas se nós, que não somos do tribunal, a gente colocaria o nosso, o CRP, né? ou o nosso identificação profissional, né? E damos sequência para o outro item, né? Ele está dizendo que é assim que ele inicia, né? Ele se apresenta nos documentos que ele produz, né?
né? Mas pode-se colocar aqui, se quiser, o link do currículo Lattes, enfim, tem outras formas de fazer essa apresentação. Essa dele é bem enxuta, mas é eficiente, né? Diz aí quem é, enfim. E aí, o item 4, como obteve os dados sobre os quais escreve, que é a tal da metodologia, certo? Que a gente vai... Oi? Vou falar. Eu tive dificuldade, né? Quando eu fui fazer, eu fotografei aqui para ler, para comentar. Eu achei interessante, porque quando eu fui fazer o meu aqui para o juiz, aí eu comecei realmente, eu pensei justamente sobre isso, que eu coloquei, né? Botei meu nome, assistente social, matrícula, nomeada, perita, aí eu fui me apresentando. E logo depois eu falei o seguinte, para obter os elementos para responder a ele, aí eu digo o que eu fiz. A leitura dos autos, a visita domiciliar, a entrevista semi-estruturada, tudo no início. Então, acho que eu, sem conhecer... Você fez certo, você fez certo. Eu gostei disso. Não foi intuitivamente, não, tá? Com certeza foi em cima do que você já estava vendo, né? De informações, né? Porque, assim, não é uma camisa de força isso, né? Esse modelo. Mas aqui tem tudo aquilo que é imprescindível ter num laudo. E eu não sei o que vocês estão achando, mas para mim é muito didático, assim. Uhum. Que a gente consegue escrever um laudo seguindo isso aqui, sabe? Eu acho que quebra um pouco esse mistério em relação a... Mas que diacho de documento é esse, né? Como é que a gente... Quando a gente é pega de primeira vez, é complicado. Sem dúvida, em tudo na vida, né? Em tudo na vida. A gente trava bonitinho. Sem dúvida. Ainda mais quando esse documento ele tem uma responsabilidade por trás disso, né? Ele pode ser decisivo para a vida de uma pessoa. É isso que eu te falei lá no início. Quando eu vi que a aplicação do instrumento pelo outro perito está prejudicando, aquilo me deixa apreensivo. O que eu faço agora? Sem dúvida, né? A nossa responsabilidade, né? Muito grande. Em relação... Não é um documento qualquer, né? É um documento que vai ter uma repercussão, né? Vai direcionar uma ação da justiça. Então, é um documento que requer todo esse cuidado mesmo, né? E aí, esse item, né? Como é que você obteve esses dados, né? Que você está descrevendo, ele vai chamar a atenção que um laudo, um parecer, ele é um documento científico, né? Então, ele precisa dizer como é que ele chegou àquele resultado. Não foi pela simples observação ou apenas pela observação, tem toda uma ciência por trás até que se chegue àquele resultado, né? E aí, assim, ele volta a dizer, nós já falamos disso aqui também, que nem tudo que você vê e ouve precisa estar nesse documento, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas na última aula, quando eu li um parecer com vocês, né, de um caso, acho que foi uma menina que estava numa instituição de acolhimento, né? Eu conversando com um psicólogo que produziu aquele documento, óbvio que ele sabia muito mais e conhecia muito mais daquela menina do que o que estava ali naquele documento. Porque para o documento só vai aquilo que é essencial para responder àquela questão, porque senão vira um livro, né? Um livro que a justiça não tem menor interesse. A justiça quer uma resposta mais objetiva àquela pergunta. Mas essa resposta ela precisa ser dada de maneira fundamentada e precisa ser dito como é que você chegou àquela conclusão, né? E ele vai falar isso aqui, que nem tudo entra no laudo. Aliás, o laudo seria um livro, se colocássemos tudo o que sabemos das pessoas. Aí ele brinca, um livro proibido, diga-se de passagem, né?
E aí ele vai dizer, né, da importância de você dizer, né, sobre essas ferramentas de trabalho que você utilizou para a coleta de dados, né? Como se fosse um método. E aí ele vai dizer que no laudo você pode usar diferentes nomes para essa seção. Pode ser método, metodologia, procedimentos, tá? Então, aí cada um vai achar um nome que melhor se adequar, mas o importante é o que está nesse bloco, né? E aí aqui ele dá um exemplo, né? Ele diz que ele costuma chamar o método, né? E aí ele está dizendo aqui, após a leitura crítica dos autos, marquei uma reunião técnica com os assistentes técnicos indicados. Então, aqui tem Francisca Soares Carneiro, que é assistente técnica do requerido, e Alessandra Santiago, que é assistente técnica da requerida. Tá? As entrevistas semidirigidas individuais foram realizadas com as partes e com outros membros da família, a saber, ele discrimina aqui 4 pessoas com as siglas, com as iniciais dos nomes, 30 anos, tio materno. Iniciais do nome, avó paterna. Iniciais do nome, avô materno e avó materna. Tá? E aí ela ainda fala, além das entrevistas individuais, realizei entrevistas conjuntas com... Fala todo mundo que participou de uma entrevista conjunta. A criança foi vista em uma observação conjunta com cada um dos pais. O referencial técnico que eu uso é a psicanálise, de forma como apropriada e descrito em Shine 2003. E aí ele traz uma citação. Esse laudo psicológico foi redigido segundo os parâmetros da resolução do Conselho Federal de Psicologia, número tal, ano tal. Aqui, ele já, né, nos dá, né, para o leitor, né, para quem está lendo aquele documento, um pouco o caminho que ele percorreu para chegar àquela decisão. E aí ele diz que, apesar de detalhado, ele acha importante colocar os elementos mínimos necessários para que o leitor consiga entender o que ele fez e com quem ele fez. E ele gosta, eu também gosto de fazer isso, eu faço isso, de discriminar as datas das entrevistas, que geralmente se coloca como se fosse um cronograma. Por exemplo, aí ele tem aqui um exemplo, né? Dia 8/5/2013, reunião técnica. Dia 13/5, tal. Primeira entrevista individual com o pai. 20/5, primeira entrevista individual com a mãe. Enfim, ele faz um cronograma de todos esses acertos. Isso dá a magnitude do trabalho. Né? Eu acho que dá uma noção, né, de que houve um investimento, né, e uma tentativa de cercar, né, todos os lados daquele nicho ali familiar importante para a resolução da situação. Então, acho bem legal assim, essa forma de apresentar, né? Acho que é um método simples de descrever, mas que diz, né, assim, exatamente como é que foi esse processo. E qual é a resposta? Né? Aqui é o filé mignon, né? E aí ele vai voltar a esse padrão que está lá posto na resolução, documento não, esse esqueleto, né? Padrão
que está lá na redação do laudo psicológico, lá pelo Conselho Federal de Psicologia. Lá está dizendo que os itens, né, que tem que ter, que vai ao encontro de tudo isso que ele falou aqui, só que com outros nomes: identificação, descrição da demanda, procedimento, que é a metodologia, análise e conclusão, que é o que ele está chamando qual é a resposta, que são os resultados, né? E aí ele vai dizer que a resposta para o juiz, a resposta direta ao juiz, está nesse item conclusão. E aí o nosso leitor, né, a que ele está se referindo a gente, ele quer saber o final da história e o que fazer buscando no tópico que já indica, ou deveria, aquilo que deve estar contido nele. Ora, mas se há uma resposta, antes de mais nada, deveríamos nos perguntar: e qual é a pergunta? Afinal, o que é que o juiz quer saber? Por que ele manda o caso para a psicologia? E qual é a sua expectativa? Isso é muito importante, gente. Porque ao saber, ao se haver com essas questões, é que a gente vai ter mais chance de responder mais diretamente ao que o juiz quer saber. Então, antes de ir direto à conclusão, né, ele está dizendo que a gente tem que primeiro nos apropriar da pergunta ou dos questionamentos que nos é feito, né, para daí experimentarmos uma resposta possível, né? Então, ele está dizendo que até o momento a gente não fez o item, né, que está lá posto na resolução, que é descrição da demanda. Descrição da demanda nada mais é do que qual é a pergunta. O que o juiz quer saber? Qual é a pergunta que define esse trabalho? E aí, se a gente leva isso para a área acadêmica, né, é uma das coisas que a gente mais pergunta ao aluno. Mas qual é a pergunta do seu TCC? O que você quer saber, né? Qual é a pergunta que você quer responder com o seu trabalho, né? O que você busca responder, né? Isso na área acadêmica é muito comum, e no nosso caso aqui, né, desse documento jurídico, é alguma coisa, algum fenômeno, algum comportamento que virou o foco de um processo jurídico, senão não estaria ali. E aí, essa questão do objetivo do laudo, ou seja, qual é a demanda da autoridade judiciária e a que o laudo pretende responder, é super importante. E aí ele dá um exemplo. Exemplo 1. O objetivo desse laudo é subsidiar Vossa Excelência em pleito no qual o pai solicita visita ao casal de filhos, um menino de 7 anos e 11 meses e uma menina de 1 ano e 8 meses. Os filhos estão sob custódia da mãe, que tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Em especial, esse laudo focará 2 preocupações centrais de Vossa Excelência a saber. E aí vem as perguntas que o juiz fez, tá? É possível dizer se há risco à integridade física e psicológica dos filhos diante da presença do pai? Segunda pergunta. Há ocorrência de alienação parental por parte da mãe em relação ao pai? Todo mundo sabe aqui o que é alienação parental? Diz aí, sim? Sim? Então, sim. Então, são 2 perguntas objetivas, né, que o juiz, né, faz e que quer resposta a essas 2 perguntas a partir dessa perícia. Tá? Ele traz um outro exemplo. O foco dessa perícia recaiu sobre a questão de guarda do filho
de 4 anos e 11 meses e o esquema de visita pertinente. Só isso, é uma pergunta clássica, né? Qual é o esquema de visita pertinente em relação à questão da guarda desse filho? Ele traz um terceiro exemplo. O objetivo desse trabalho é subsidiar Vossa Excelência no julgamento do processo interno. Por conta de mudança das condições de vida da mãe e requerente, guardiã da criança de 8 anos e 6 meses, focamos o trabalho na questão emergencial que ora se prefigura. A mudança iminente da mãe para a Finlândia e a autorização para levar consigo sua filha, em contraposição ao pai requerido que se opõe a tal mudança. Até um caso semelhante, né, ao que eu contei para vocês. Bem, aí ele vai dizer, bem, agora que resolvemos a questão da pergunta, podemos dar a resposta, né, que seria essa avaliação propriamente dita, né? Que seria o 5º item, né, daqueles 5 itens que ele discriminou, que é qual é a resposta, né? E aí, ele brinca, né? Se pergunta, qual é essa cor? Não bastaria responder branco, mas justificar por que branco e não verde, cinza ou outra cor. E também explicar o que é branco, né? Com isso, o que ele está querendo dizer? Que não basta simplesmente responder objetivamente àquela questão e não justificar o porquê que está respondendo, por que isso e não aquilo. E aí, ele vai falar da importância de, nesse momento, se aliar teoria e técnica. Ele vai precisar argumentar. E aí ele vai pegar uma passagem desse documento do Conselho Federal de Psicologia que vai dizer: o psicólogo, ainda nessa parte, não deve fazer afirmações sem sustentação em fatos ou teorias, devendo ter linguagem precisa, especialmente quando se referir a dados de natureza subjetiva, expressando-se de maneira clara e exata. Então, ele vai estar dizendo para a gente que a gente precisa nos embasarmos, né, para responder àquilo que está sendo perguntado, né? E todo o cuidado que temos que ter, né, principalmente nós psicólogos, que na maioria das vezes somos acusados de, por conta do nosso objeto de trabalho, que as nossas conclusões são carregadas de subjetividade. Não tem muito valor porque não é objetivável, né? A gente não trabalha com o concreto, a gente trabalha com as interpretações. E aí, ele vai trazer uma coisa muito legal. Vou ler exatamente como está aqui no texto, porque eu acho que está bem arrumadinho. Encontrei uma resposta que me satisfez e pelo qual conduzo a análise em meus laudos em uma indicação de Rovinsky. A autora, discutindo em sua obra a questão da previsão de risco em uma perícia, se refere a Melton e colaboradores, que sugerem uma forma de integrar 2 tipos de abordagem, a atuarial e a anamnésica. A abordagem anamnésica é familiar ao psicólogo, que utiliza o método clínico, né? Trata-se de identificar traços, características e padrões do comportamento do sujeito avaliado. A abordagem atuarial envolveria predições que explicitamente identificariam os critérios utilizados e a importância dada a cada um. A escolha de cada categoria seria dada por pesquisas empíricas que demonstrassem quais grupos específicos teriam maior risco. O que ele está querendo dizer?
né? E aí ele fala assim, como isso funcionaria na prática? Em primeiro lugar, é necessário estar atualizado com as pesquisas relevantes no meio. Então, isso que seria essa abordagem atuarial que ele está dizendo, né? É você estar ciente, né? E consciente, né? De pesquisas empíricas que abordem questões similares a essas que você está investigando, né? Por exemplo, o impacto na subjetividade de crianças de pais separados, onde tenha um litígio ou disputa de guarda, ou a questão da alienação parental que apareceu aqui. Qual é o impacto da alienação parental para o desenvolvimento subjetivo das crianças, né? Isso tudo são informações que ele não coletou ali na perícia, ele coletou no seu repertório acadêmico, científico, para embasar aquela discussão, a resposta que ele vai dar ao juiz em relação àquela questão da alienação parental, por exemplo, né? Então, as pesquisas empíricas confiáveis podem fornecer dados numéricos, né? Mostrar outras realidades onde isso aconteceu, né? Que aí isso vai dar mais fidedignidade, vai aumentar a convergência dos nossos achados, do que a gente achou naquela perícia, e a credibilidade dessa comunicação, porque isso dialoga com o que outros autores e pesquisadores já sinalizaram sobre aquilo. Ficou claro isso para vocês? Né? A importância da gente buscar essa interlocução com outras situações semelhantes, tá? E ele vai dar um exemplo que eu acho que vai nos ajudar ainda mais a entender. Por exemplo, em um caso recente que atuei, ele falando, tá? Uma mãe acusa o pai de ter abusado do filho de 4 anos de idade. E ele vai dizer, os meus dados clínicos não corroboravam a hipótese de abuso sexual. Em primeiro lugar, em minha casuística, ou seja, né, no histórico, né, dele, profissional, tenho mais casos em que a denúncia não se configura do que no inverso. Como esse também era o caso, citei o dado estatístico de uma pesquisa que corrobora tal situação. E aí ele coloca, segundo a literatura disponível, os casos envolvendo abuso sexual de 9.000 famílias norte-americanas em disputa de guarda e ou visita foi de menos de 2%, ou seja, 169 casos. Aí ele coloca toda a referência, né, os autores, o ano, enfim, para justificar que esse caso em questão que ele está avaliando pode ser mais um desses onde a acusação não tenha fundamento. Em relação à suposta vítima, ele continua, contrapus os meus achados clínicos, que ele está chamando aqui a ausência de hipersexualização, não confirmação verbal do abuso, bom desenvolvimento emocional, cognitivo, social e acadêmico, com o resultado de outra pesquisa. No que tange ele citando, tá, gente? No que tange as consequências do abuso sexual, verificam-se reações de ansiedade, pensamentos invasivos, fuga e abandono do lar, problemas legais, tais como pequenos furtos, problemas de autoimagem. E aí ele vai citando, ele faz uma passagem grande de uma citação de uma pesquisa, mostrando, né, que na maioria dos casos nunca é uma coisa tão direta e nem tão... Esse nexo causal não é tão direto assim, mas na maioria das situações, a criança que é abusada apresenta esse comportamento, e ele não encontrou nada disso nessa criança que está sendo investigada, né? Então, ele traz isso tudo para esse diálogo. Em relação à família, né, que se apresentava como uma configuração até então normal, entre 1000 aspas, contrapus a seguinte afirmação.
As famílias incestuosas apresentam relações interpessoais assimétricas e hierárquicas, nas quais há uma desigualdade ou uma reação de subordinação. E aí traz outras citações. Para apoiar a tese de que o pai pode não ser um abusador, fui buscar um outro dado de pesquisa. E aí ele traz um outro dado de pesquisa. Para se propor uma explicação do porquê a mãe teria, entre aspas, visto o abuso, sugeri que a mãe teria se equivocado e me apoiei em outro dado de pesquisa, né? Falando sobre a má interpretação de alguns comportamentos. E aí ele diz, né? Penso que o laudo psicológico, com todas essas discussões, ganha existência e no sentido de respaldar as afirmações feitas. Ganhou peso também pelo número de páginas que foram necessárias para colocar todas essas referências bibliográficas, mas, em certos casos, é melhor escrever mais no laudo do que ficar respondendo intermináveis quesitos complementares a posteriori. Porque é isso, se você faz um laudo mais enxuto, você abre precedente para que depois você novamente seja convocado a responder a perguntas que seu laudo não deu conta. Então, no fim, ele está dizendo, às vezes a extensão do laudo compensa a economia de tempo nos quesitos que poderão ser formulados, né, pelos assistentes técnicos, né? Ou então sermos acusados de uma avaliação inconclusiva. Algum comentário, gente? Está todo mundo muito quietinho. Tudo bem? Tá, tudo bem, tá interessante. Prestando atenção. Tá dando para vocês acompanharem, né? Porque essa dinâmica... Eu achei que eu ia fazer essa pergunta, esse laudo não está ficando muito grande, não? Assim, será que o juiz vai ter saco para ler isso tudo, né? Mas aí eu fui lá no meu caso, que eu vou ser intimada novamente por faltar com o que o juiz pediu. Então, né? Então, está aqui meio que antecipando isso para a gente. É verdade, muito interessante. E pode acontecer isso, né? Pode acontecer de a gente, nesse afã de fazer uma coisa mais objetiva, porque, de fato, gente, galera da justiça não tem muita paciência para ficar lendo teoria, não. Mas aí, o juiz não. Mas tem os assistentes técnicos de olho para impugnar o seu laudo. Então, se você amarra bem o laudo, você deixa poucas brechas para os assistentes técnicos encontrar lacuna. Né? Então, é um pouco nesse sentido, né? Lembrem que lá no início ele falou que a gente tem que se preocupar com essa questão da economia do tempo, né? Mas ele está chegando à conclusão aqui que talvez fazer um laudo maior, mais amplo, compense, porque ele é mais conclusivo, né? Definitivo, vamos dizer assim. Né? E aí ele vai falar, e aí eu vou falar como psicóloga jurídica, eu vou falar como pesquisadora, como professora, essa questão de nós estarmos atualizados, né, nos termos daquela questão que a gente está periciando, é fundamental. Então, se aqui nesse caso é um caso, né, que tem aí uma suposta alienação parental, eu tenho que entender bem o que é alienação parental, quais são os sinais, né, de que pode estar havendo ou não alienação parental, o que é a síndrome da alienação parental, de que forma afeta o alienado, o alienador. Eu tenho que estar com isso muito fresco, porque o meu olhar para aquela realidade, a minha escuta àquelas pessoas tem que ir buscando esses fatores. Então, é muito importante, a partir do momento que a gente sabe qual é a perícia que a gente vai fazer, né, em relação a que demanda, a gente entender essa demanda. Não essa demanda dessa situação específica, mas dessa temática. Então, a gente precisa ler, a gente precisa ver o que está aí posto, né, como discussão principal.
essa própria questão da alienação parental, a gente tem discutido muito atualmente, que isso tem sido um recurso muito utilizado pelos advogados em defesa, às vezes, do indefensável, né? Quando, de fato, por exemplo, tem um abuso sexual e o advogado do abusador, né, alega que o que a mãe está acusando é por conta de alienação parental, quando, na verdade, existe o fato. Então, assim, tem uma série de discussões, né, em pauta que esse perito ele precisa estar antenado. Ele não pode estar ingênuo em relação à temática, né? Então, é bem importante, ele até fala isso, vamos dividir o peso da resposta a esse laudo com outros autores e teóricos que já estudaram esse tema. Vamos assinar junto com esses autores. Isso é muito legal. E aí, né, ele fecha, né, esse texto, né, agradecendo, né, falando que espera que esse documento ajude, né, as pessoas que estão iniciando nesse processo, enfim, a ter consistência, né, nesse processo. Ele dá uma lista bastante importante de referências no final do texto, que eu acho que vale a pena olhar, mas eu chamo a atenção que são textos um pouco defasados, porque ele está escrevendo já... Acabei de fechar o texto aqui, agora acho que é 2005 ou 2006, então tem um gap de tempo aí bem significativo, mas ele traz bons exemplos. Eu vou mandar, assim que terminar aqui, eu vou mandar esse material para vocês, que eu acho que vale a pena, e vale a pena até olhar outras coisas que ele vem produzindo, né, mais atualmente, porque é bem interessante. Eu só fiquei assim, meio frustrada, que eu acho que ele poderia ter deixado um prontinho, né? Ele foi mostrando as partes, ele poderia ter deixado um laudo pronto no final. Mas é muito facilmente construído, né? A partir das questões que ele traz. Né? Então, agora está aberta aí para ouvir vocês. Oi, Sandra, boa tarde. Demorou, mas chegou. Demorei, mas cheguei. Tudo bem com você? Cadê seu óculos? Está sem óculos hoje? Não, está aqui, está aqui. Está aqui. Você esquece dele. Não, está aqui, está aqui. Eu botei uma letra garrafal aqui, então consegui ler sem ir. Quero ouvir vocês, e aí? O que vocês acharam ser, sei lá, mais complexo, mais difícil nessa construção desse documento? Ou agora ficou mais fácil visualizar? Enfim, ouvir vocês um pouco. Eu achei que ficou bem mais fácil, pai. Mesmo não tendo projetado aí na tela o texto, ficou bem mais fácil de entender, porque dá para ver que é uma leitura bem, como você tinha falado, né, bem didática, então dá para associar bem o que você vem falando nesses encontros, né, da gente. Eu acho que é um dom, né, escrever com clareza, né? Seja para fins jurídicos, seja para qualquer fins, né? Assim, acho que a pessoa que tem essa facilidade de se comunicar textualmente de uma maneira clara, numa interlocução, é muito legal. Eu fico babando, assim, quando encontro textos que fazem esse movimento, né? De quase uma comunicação com o leitor, né? Conceição, você conseguiu fazer na sua perícia também discussão teórica embasada? Eu não me lembro. Eu sei que eu vi, mas eu não lembro se você fez. Está desligado seu microfone, não estou te ouvindo. Estava aqui analisando o que falar.
Mas nos 2 primeiros aconteceu justamente isso. Primeiro, a minha área sempre foi educação, então nunca fiz laudo, né? Eu fiz serviço social há muito tempo e nunca atuei. Então, nunca me liguei do que é um laudo, né? E chegou, me inscrevi lá na JG e fiquei esperando, né? Não fui me capacitar. Falei, vou ser chamado para isso, não, deixa para lá. E fui fazendo outras coisas, fazer uma pós-graduação dentro da área de educação. E, de repente, fui chamada. Aí, pá, é aquela coisa, né? Bateu o nervosismo, foi uma loucura. Falei, para que eu entrei nessa? E fiz e sei que não fui bem. Não fui bem, fiquei mal para caramba. Aí falei, sabe de uma coisa? Vou procurar alguns cursos que possam me elucidar o que eu tenho que fazer, junto ao INSS, essa coisa. Fui lá no INSS, procurei os peritos de lá, ninguém me ajudou, procurei outros assistentes sociais aqui na cidade, ninguém sabia, ninguém conhecia. Eu falei, Jesus, estou na água, né? Mas não me dei por vencida, não. Aí comecei, procurei e fui descobrindo aqui e ali como redigir. E eu acho que estou indo bem, porque eu fiz uma perícia essa semana e estou indo para outra semana que vem. E já vi assim, eu vou te mandar os 2 depois para você ver a diferença. A evolução, né? O primeiro deu 2 folhinhas, esse segundo, é claro que tem uns quesitos lá que são 41 atividades que eu tenho que responder, mas já são 5 folhas. Sim, E sim. aí, em relação ao meu, porque a gente faz em conjunto, e a do perito médico, ele não faz nada, ele só joga o instrumento e pronto. No meu caso, eu pensei, não, eu tenho que escrever. E aí eu fui, fiz toda a entrevista, fiquei quase 2 horas lá com a pessoa, né? E ouvi. Aí depois joguei tudo que eu ouvi, e o que eu ouvi responde aos 41 quesitos que o INSS quer dentro da tabela. Maravilha. Eu acho que, assim, ficou muito legal, mas preciso continuar estudando, muito. Muito bom, né? Muito bom quando a gente vai vendo esse avanço, né? No seu caso, é uma perícia muito específica, né? A perícia do INSS, ela é diferenciada dessa da Justiça, né? É mais ampla, mas eu acho que é um grande aprendizado essa comunicação, né? Que nós, técnicos, né, precisamos responder, né, a alguma demanda, seja ela do INSS, seja ela da Justiça, seja ela de algum seguro, né, que às vezes a perícia vem também por essa via, né? E eu estou dentro do INSS, mas pode pintar qualquer uma. Qualquer coisa, né? Até essa daí, em relação a esse caso aí. Sim. Né? E eu agora, que já fui nomeada, agora começo a vir, né, todos os processos. Sim. Quanto mais você fizer, mais você vai ser acionada. E é o que eu te falei, financeiramente não é interessante, mas o aprendizado é maravilhoso, eu estou encantada. É outra realidade que eu não estava nem aí para ela. Outro universo se descortinou, né? Profissionalmente, né? Muito bom, E isso é muito bom, né? É muito bom quando a gente acha, né, que já sabe tudo, que já deu conta profissionalmente de muita coisa, uma área nova, né? Se apresentar. Ontem à noite eu perdi o sono, eu falei, como que eu vou resolver aquele problema do médico? Como que eu vou resolver? Porque eu não posso deixar daquele jeito. E eu estou assim com isso na cabeça, entendeu? Não posso, ele fez tudo errado e está prejudicando. Aí eu falo, o que eu faço? Eu ajo? Não ajo? Então, assim, vou ver o que eu vou fazer, mas é interessante. O que eu acho assim, mais importante de tudo que a gente falou hoje, e eu vou lançar um desafio para a gente daqui a pouquinho, para o nosso próximo encontro, nós sermos muito responsáveis com o que a gente está colocando no papel, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista, né? Esse é um tipo de trabalho, né, principalmente esse ligado à justiça, mas o do INSS também não foge a isso,
que você está lidando com a vida das pessoas. Que você está lidando, assim, por mais que não seja você que vai julgar o caso, é você que está dando os elementos para o juiz julgar. Então, digamos que você contribui 80% com a decisão judicial, a partir do que você está colocando naquele documento. E aí você tem que se assegurar, de todos os lados, de que você está tendo a interpretação correta sobre aquilo que você está vendo e investigando. Que você não está sendo levada a avaliar daquela ou dessa forma por outras questões, inclusive por questões morais, inclusive pelos seus valores, inclusive por experiências outras que você já tenha vivido similar. Isso, eu sempre falo isso, falei isso no curso de Psicologia Jurídica, volto a falar aqui. Isso é talvez o mais difícil. E como é que a gente consegue minimizar esse problema? Quando a gente se assenta na literatura, confronta o que a gente está vendo com as evidências científicas de outros estudos, né? Quando você se auto-questiona, será, né? Será que é isso mesmo, né? Será que eu não preciso ouvir mais alguém para confirmar essa ou aquela informação? Será que eu já tenho material suficiente para chegar a essa conclusão? Porque não é uma conclusão que não vai ter uma repercussão, vai ter uma repercussão. Tanto tem repercussão que as partes ficam nessa briga, querendo um impugnar o parecer do outro, porque é aquilo que vai definir, por exemplo, a situação de uma criança. Se vai embora para a Finlândia ou se fica no Brasil, ou quem tem melhor condição de ficar com essa criança, o que é melhor para essa criança, né? Então, acho que isso é uma coisa que nenhum curso técnico de perícia vai te dar, né? Porque os cursos eles vão falar dessa estrutura e dessa escrita. Mas o que está para além disso, né? O que está por trás da visão que você está tendo do caso, né? Ela é de uma outra ordem. E aí a gente tem que chamar para a ética, a gente tem que chamar para a nossa responsabilidade profissional em relação a essas pessoas, né? Pode falar, Stephanie. Tati, eu queria te perguntar uma coisa. Diga. Para um documento, para uma elaboração de documento ser considerada boa, assim, tem um número de páginas? Precisa ter tantas páginas para ser considerada boa para quem está lendo, para o juiz? É mais ou menos a mesma pergunta. Professora, você aplica a prova. Professora, quantas linhas? 10 linhas, tá bom? Falei, depende. Não sei o que tem nessas 10 linhas, né? Podem ter, né? Podem ter 3 páginas e ter uma receita de bolo no meio dessa página, como já aconteceu com um professor amigo meu, né? O aluno reconheceu que o professor dava nota pelo quanto se escrevia, botou uma receita de bolo dentro do texto, porque ele supunha que o professor não lia, né? Só via a quantidade de linhas. Mas, enfim, isso é só um exemplo bobo. Mas um pouco nessa direção, depende, né? Agora, um parecer, né? Um laudo, né? Principalmente que tenha situação familiar ali posta, né? Que você faz em uma página, 2 páginas, que você teve que ouvir várias pessoas, que você fez várias visitas domiciliares, que você não cabe, né? Até fisicamente não cabe for descrever todas as técnicas, né? Todos os métodos que você utilizou para chegar àquilo ali. E se você vai nessa direção que eu trouxe hoje, né? De uma costura com a teoria para reforçar aquilo que você está dizendo, isso também faz crescer o material,
né? Então, a questão é o que é essencial estar, principalmente de informações que você coletou. Você não vai descrever tudo que as pessoas te disseram em todos os encontros. Você vai trazer para ali já a sua análise do que foi dito e em relação àquela questão que você quer responder, não sobre outras questões que fogem, né, a essa decisão. Né? Entendi. Todo de informação são importantes até para você fazer os encaminhamentos, né? Caso apareça alguma coisa ali que você considere importante aquela família cuidar, independente da questão da justiça. Porque eu nunca consegui fazer essa divisão assim tão rígida, né? Entre a psicóloga e a perita. Então, porque na hora de passar para o documento, é a perita que está falando. Mas nos bastidores, quando eu percebia que tinha alguma demanda, né, para algum atendimento, para alguma questão, eu sempre fiz. Isso não vai para dentro da perícia, né? Sempre falei, procura, né? Percebi que aqui tem uma questão que vocês precisam trabalhar, né? Faz isso, né? Em outra instância, que não é o espaço jurídico, não é para isso, né? Mas, assim, geralmente fica por aí, tá? De até 7 laudas é um bom parecer, assim. Mas isso depende também. Tem pessoas que têm uma forma mais objetiva de escrever, né? É importante que o perito depois leia esse material e faça esse checklist, né? Eu atendi a todos esses pontos, né? A resposta que eu estou dando a essas perguntas, elas estão fundamentadas? Elas têm uma base aqui? Está explicitado o que eu fiz para chegar a essa conclusão? Se as respostas forem sim, ok, né? Mas o que pode acontecer é isso. Se deixarmos alguma fresta, qualquer fresta, entra o vento frio. Obrigada, Paty. Porque é isso que a outra parte quer. Né? É encontrar, né? As pessoas não estão lendo o seu parecer, os assistentes técnicos, para elogiar o seu parecer, não. Eles estão lendo, se eles não concordarem com a resposta, eles vão procurar os furos. Ou seja, para ganhar mais tempo, ou até para anular aquele parecer e chamar um outro perito para fazer todo o procedimento novamente, né? Então, a gente tem que escrever com isso na cabeça, em dar essa resposta fundamentada, explicitando como a gente chegou a ela. Né? Eu acho que é esse bloco que não pode fugir da nossa cabeça. Todo o restante é uma coisa mais protocolar, né? Quem está requerendo, quem são as partes, quem sou eu. Agora, esse bloco mais qualitativo, né? A resposta, né? A fundamentação a ela e a metodologia que eu utilizei para chegar àquelas respostas é que a gente tem que cuidar com muita atenção, né? Para não deixar essas brechas. Entendi, Paty. Obrigada, amor. E aí, qual vai ser o desafio que eu vou lançar? Eu vou ter que pensar uma situação, né? Eu vou solicitar uma perícia. Eu não estou entendendo por que a Stephanie está dando essa risadinha. É a segunda vez que você fala isso, ela dá risadinha. Ela não sabe ainda não também. Eu acho que ela está com medo do que eu vou falar. Tô real. Eu estou vendo ela dando risadinha. Eu vou narrar uma situação e vou fazer o papel de juiz e vou demandar uma perícia a vocês. E vocês vão criar estratégias que vocês vão utilizar, os personagens que vocês vão criar e vão elaborar esse parecer. Tá? Entendeu a minha cara, Sandra, agora? Entendeu? É um convite, é lógico que não é uma obrigatoriedade. É para quem quiser fazer um ensaio, né? E aí, tem que anotar alguma coisa? Sim, vocês vão escrever, vocês vão me entregar um laudo.
Ué, eu sou a juíza da história, vocês vão me entregar o laudo pronto. E aí eu vou fazer a devolutiva para vocês do que poderia ter melhorado, o que podia aqui ter sido ampliado, ter discutido mais. Vou dar uma de assistente técnico e vou impugnar o laudo de vocês por falha aqui ou ali, enfim. Um exercício, né? Um ensaio, né? Para a gente botar um pouquinho a mão na massa, né? Senão fica muito no campo do teórico, né? E a gente tem mais 2 encontros, então acho que a gente vai até 29 de maio. Eu vou tentar mandar isso para vocês no máximo terça, quarta-feira, e a gente fica com esse prazo até o nosso último encontro para vocês me mandarem. Quem for fazendo, for terminando, vai me mandando por e-mail e a gente vai dialogando em cima disso. A devolutiva, então, vai ser pessoal. Vai ser pessoal. Vai ser pessoal. Eu posso até fazer uma fala mais geral do que eu percebi, né, de lacuna, de ausência, nas perícias que vocês fizeram, enfim. Não vou nomear mais vocês, enfim, mas eu vou fazer um trato individual pelo texto, fazer algumas considerações no texto, devolver, né? Mas nós vamos ter que te enviar antes do dia 29. 29. Acabando, eu continuo devolutiva com vocês por e-mail, tá? É porque se eu pedir com menos tempo, fica muito apertado, né? E eu acho que vou tentar fazer uma situação, um problema meio cascudinha para vocês tentarem resolver, e vai requerer... A Patrícia ama... Vocês não estão entendendo. A Patrícia ama gente. Aí ela quer desafios. É por isso mesmo, é por isso que eu amo. É por isso que eu amo. Eu vou dar trabalho. Eu vou dar trabalho para vocês e para mim, porque eu vou ter que ler isso tudo, então não vai ser só para vocês. Mas é só um convite mesmo, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade, não está atrelado a certificado, nada disso. Mas eu acho que é um exercício interessante. E esse material que a gente viu hoje vai ajudar muito vocês, né? Assim, a pensar e usar um pouco a criatividade também para identificar esses personagens. Eu vou dar as informações mais básicas e vocês vão criar, tá? Acho que é essa aí a proposta para frente. Tudo certo? 4 horas já, meu Deus, esse tempo voa. Então, é isso, gente. É isso. Quem está fazendo o grupo de estudo semana que vem acaba, né? O grupo de estudo de autópsia, no dia 6, pela manhã. E à tarde começa a turma nova de autópsia, a última turma de autópsia. Eu defini que vai ser a última turma, pelo menos por um bom tempo. Eu acho que aí a gente já tem um bom número de pessoas, né, já com essa sensibilização para o tema. Aí precisa dar um tempo também, porque ninguém aguenta, né? Eu perguntei a Stephanie se eu preciso fazer essa terceira turma, não. Você fez o autópsia? Fiz. Então, Fiz não. o grupo de estudo. Fez o grupo, mas não fez o curso. Não, os dois. Fez os dois? Então tá mais do que... Não precisa mais não, pelo amor de Deus. Chega, né? Chega de autópsia. A Sandra tá com saudade, pai. Eu estou com saudade já. A gente vai agora eu vou começar a escrever agora. Isso aí. Criar um grupo de estudo avançado de autópsia psicológica. A gente vai criando modalidade em cima disso. Mas então é isso, crianças. Essa é a nossa proposta. Eu vou mandar o texto, vou mandar para a Stephanie o texto, ela dispara logo esse que a gente viu hoje, tá? E a gente vai se falando. Ok? Tá bom, pai. Ok. Bom feriado? Bom feriado. Mais um feriado. Para vocês também. Pois é. Bom descanso. Beijo, crianças. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.